Fala aí pessoal, Norton Revendo aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Um assunto que surgiu aí, que muita gente tem se perguntado qual a influência desse assunto, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? É justamente aí a possibilidade de fusão entre a Azul e a Gol Linhas Aéreas. Eu vou explicar aqui para você o que isso significa, claro, com base aí também na minha opinião, mas não somente isso, também vou trazer aqui alguns dados de mercado, falar sobre algumas notícias, então vamos aí descobrir como que isso pode impactar a sua vida. Bom, primeiro, né, quero trazer aqui algumas notícias para falar do contexto. O contexto é muito importante porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando o que as pessoas acharam dessa notícia, né, se ia melhorar ou se ia piorar. E a maioria das pessoas colocou na votação lá da enquete que a situação ia piorar, né? E aqui, já para trazer uma opinião minha, não é opinião não, acho que é algo meio até de mercado mesmo, né? Você gosta quando tem aí várias opções de empresa, né? É legal ter a concorrência, porque a concorrência faz com que as empresas entrem aí no modo de competitividade, né? Para oferecer aí melhores serviços, conseguir aí baixar preços, tanto que o que é um cartel? É quando várias empresas controlam o preço e não tem concorrência, né? Então, assim, a concorrência ela é bem-vinda, sim. Então, quanto mais companhias aéreas, melhor, tá? Mas isso aqui é o mundo ideal, tá? Já vou adiantar aqui que vejo como positiva, sim, essa questão aí envolvendo a fusão entre a Azul e a Gol, mas para que você entenda por que eu vejo dessa forma e também por que isso está ocorrendo com base num cenário, aí você tem que continuar aqui no vídeo, beleza? Vamos lá, né? Então acho que todo mundo concorda aqui que a concorrência ela é algo, de certa forma, aí positiva, né? Porque você vai ter mais opções como consumidor. E agora vamos falar aí da Gol, da Azul e da Latam. Para isso eu preciso falar de contexto, né? Eu trouxe aqui algumas notícias, eu até coloquei essas notícias no meu Instagram para quem tá... Bom, tô falando da data de hoje, né? A notícia saiu ontem. Ó, algumas notícias que não são de hoje, tá? Mas são aí do ano passado. Por exemplo, falando aqui da Gol, né? Ó, crise na Gol Linhas Aéreas deixa consumidores e governo em estado de alerta. Isso foi do começo de 2024. A Gol entrou sim em recuperação judicial nos Estados Unidos, tá? Importante destacar isso. A dívida da Gol aqui atingiu 20 bilhões de reais em 2023, cara. Bilhões, tá? Bilhões. E a agência de classificação de risco rebaixa a Gol e mostra preocupação com calote, né? Então, a situação da Gol aí não é fácil, tanto que entrou em recuperação judicial aí nos Estados Unidos, tá? Lembrando aqui, tá, que no começo aí da C19, né, para não ficar, para o vídeo não deixar de entregar, a Latam também entrou com um pedido assim, tá? E já saiu, só para deixar claro. Não quer dizer... Recuperação judicial é algo que é uma recuperação judicial. Ela pode dar certo, como deu no caso da Latam, assim, ela pode dar errado, e a alternativa é a falência. Quem lembra aí da Avianca Brasil, tá? Quem lembra aí da Avianca Brasil. Vamos agora falar aqui da Azul, né? Crise na Azul... algumas notícias, tá? Algumas notícias. Crise na Azul afeta passageiros e pode piorar, é de setembro de 2024. A situação financeira da Azul é insustentável, diz a agência, também da mesma época. Um pouco antes disso até aqui, ó, as cartas na manga da Azul 4 para fugir da recuperação judicial, entenda, né? Então, assim, ó, as ações caíram aí mais de 70% no ano, quando dessa notícia, que foi em setembro. Então, uma mais recente agora, do começo de 2025, a Azul suspenderá voos em 5 estados do Brasil. Confira aí as cidades afetadas do Melhores Destinos. Então, já podemos colocar aqui um contexto, né, que já faz com que você consiga entender algumas coisas. Tanto a Gol está em recuperação judicial, como a Azul, elas estão aí mal das pernas, ou das asas, né? Ou das asas. Aliás, falando disso aí, aproveitando, já deixa o seu joinha, tá? Deixa o seu like, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você entenda que queira saber mais sobre esse assunto. E vamos continuar, tá? Aliás, comentários também, tá? Faz aí, porque afinal essa é a maneira de você falar assim, pô, não, tô gostando aqui, estamos interagindo, eu volto a fazer outros vídeos quando surgir outros assuntos. Aliás, se você quiser deixar aqui também sugestões de assuntos, vai ser um prazer. Vamos lá. Beleza, então entendemos aí que a situação tanto da Gol como da Azul, elas são situações aí financeiramente complicadas, estão aí bem endividadas, né? Por isso que eu já adianto para você que eu vejo a fusão como algo marginalmente positivo, tá? Mas vamos entender o que isso representa, o que isso impacta, tá? A nível de mercado também. Então, além disso, eu trouxe aqui também para você algumas coisas que eu tinha escrito aqui, né?
Vamos falar dos pontos positivos primeiro, né? Negativos primeiro. Negativos primeiro. Pontos negativos. Depois a gente fala dos positivos. Bom, de pontos negativos, a gente vai ter uma grande concentração do mercado, é claro. Tanto Azul e Gol juntas vão representar aí 60% do mercado, embora elas tenham falado ali que vão fazer com as operações separadas, né? E tudo seria a partir de 2026. Tem também a questão do desafio regulatório, né? Por exemplo, não é garantida a aprovação pelo CAD. O que é o CAD? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Um órgão aí, justamente por essa questão de efeitos aí anticoncorrenciais e etc, né? Tem questão de venda de ativos, slots, né? Vagas nos aeroportos. A integração das frotas vai ser algo muito complicado, isso é um ponto negativo, né? Afinal, a Gol ela utiliza aí os modelos Boeing 737 majoritariamente, né? Ou quase que integralmente, enquanto que a Azul utiliza aí os aviões, os jatos da Embraer, né? Os E190, E195, alguns Airbus para suas rotas internacionais. Caravan para o Azul Conecta regional, tá certo? E até mesmo uns ATRs. Então, é o contrário. Norton, mas isso aí não é bom porque tem mais opções de aviões. Não é bom. Treinamento de piloto de um modelo de aeronave fabricante é uma coisa, treinamento de piloto comissário também para um modelo de fabricante de aeronave é outra coisa, tá? Até mesmo dentro do mesmo fabricante, o treinamento do Boeing 737 é diferente, obviamente, do treinamento do Boeing 777, o 777 ou mesmo o 787, tá? Então, assim, isso vai dar uma complexidade na integração das frotas e até mesmo a nível aí de questão de manutenção e organização de tudo isso é um baita desafio, tá? É um baita desafio. E claro, né? Então, assim, são empresas com culturas e organizações distintas, ambas passando por um momento financeiro muito complicado, que gera um desafio e um ceticismo. Norton, o que é ceticismo? Uma certa desconfiança. Será que realmente vai dar certo? Os investidores podem pensar dessa forma, né? Então, assim, diria que esses são os pontos negativos associados a isso, tá? Obviamente que o primeiro importa bastante, né? Você vai ter uma concentração de mercado e claro que isso não é bom para o consumidor a nível de opções, melhoria de serviços e preços, tá? Vou falar também, além dos pontos positivos, então fica aí no vídeo, o que levou, de certa forma, a essa situação, tá? E aqui, importante, assista outros vídeos, tá? Não leva tudo que eu falo aqui, nossa, é verdade, até porque tem muita opinião. O que eu falo que é fato, notícia aqui, tá? E não é fake news, tá? Tá em vários portais sobre a situação financeira complicada e também expõe algumas opiniões. Mas veja outros vídeos aí sobre o tema, acho que o YouTube até deve sugerir para você alguma coisa nesse sentido. Bom, falar dos pontos positivos, né? Então, elas vão estar aí com a liderança do mercado, um negativo no ponto de vista de concorrência, mas positivo para elas ali na liderança do mercado, 60%, né? Desbancando aí a Latam, tá? Vão ter uma complementaridade de rotas vão ser complementares, afinal a Azul ela foca muito em quê? Aviação regional, né? Aviação regional, claro que ela está presente nas capitais, nos grandes centros, mas a Gol foca muito mais aí nos grandes centros, tá bom? Então, obviamente que, assim como o ponto negativo em relação à complexidade operacional, se as duas empresas fizerem um bom dever de casa, isso pode se traduzir, claro, em mais eficiência, né? E o principal de todos vai dar aí justamente essa complementaridade de rotas, ocupação aí, poder vender, cold share, né? O que é cold share? Tipo, você tem um voo, por exemplo, aí da Azul, muito fácil aí a gente falar, até hoje outro exemplo aqui sair um pouco, né? Isso é muito comum nas companhias parceiras, né? Por exemplo, eu fiz um voo aí, já fiz vários voos da Emirates, que você pode estar sendo um voo aí da Gol, né? Um voo G3, que é um voo que é operado, tô até atrapalhando um pouquinho, mas eu não vou editar esse vídeo não. Basicamente é quando o voo é operado por uma companhia aérea, mas é vendido pela outra, tá? As companhias aéreas fazem isso, tá? Afinal, a Azul, por exemplo, com a aviação regional, você até vê isso no aeroporto, às vezes, o voo o prefixo da Azul, né? Toda a companhia aérea é representada por duas letras, no caso a Azul é AD, né? Alfa Delta, a Gol é G3, Golf número 3, Latam LA, Lima Alfa. Então você pode ter um voo da Latam operado pela Latam, mas esse voo também pode ser um voo de uma parceira da Latam, por exemplo, um voo da Delta, mas operado pela Latam. Então isso é o code share. Isso traz eficiência, porque traz maior ocupação aí de assentos
e faz com que as companhias aéreas, que é o grande propósito até de eu enxergar isso como marginalmente positivo, ou positivo no caso, é justamente você ter uma maior eficiência e fazer com que as empresas consigam se recuperar financeiramente. Não se engane, não se engane. A aviação comercial, a aviação civil é um negócio de margens baixas, muito baixas, tá? Ou se Norton, o que é isso? Pro tanto que essas empresas faturam, tá? Movimentação, o lucro delas é pequenininho, tá? Qualquer detalhe vira para o prejuízo. Então, ter eficiência é fundamental, tá? Então, a aviação é um negócio de margens muito baixas, sim. E aí, a ideia dessa fusão é que elas consigam superar esse desafio econômico, tá? Esse é o principal motivo, inclusive. Ah, Norton, mas se não ocorrer, então as empresas elas vão quebrar, é isso que você está me dizendo? Olha, eu vou entrar numa parte de opinião, tá? É possível que uma empresa quebre, óbvio, né? A gente já viu isso aí com a Varig, a gente já viu isso com a VASP, com a própria Avianca Brasil, já viu com companhias aéreas de outros países. Em geral, eu não acredito muito na quebra das companhias aéreas, mas eu acredito que essa conta chegue para você sim, tá? Mesmo que você não voe, mesmo que você não voe. Existe um conceito chamado de too big to fail. Too no inglês é TO, né? Too big to fail. Ou seja, grande demais para falhar, quebrar, né? Por exemplo, hoje, é claro que o Itaú dá muito lucro e outras empresas, mas tem empresa que o governo vai ter que socorrer, porque se quebrar o país complica demais. Eu vejo isso até mais na Azul do que na Gol, né? Porque a Azul, como ela atende muitas rotas regionais, então imagina o tanto de parcela da população que ficaria sem atendimento de malha aérea caso a Azul quebrasse. Então o governo vai lá e bota dinheiro. Mas que dinheiro? Isso mesmo, o seu, que não tem nada a ver com isso. Então, a nível de imposto, de endividamento. Ah, Norton, mas eu não pago imposto, eu tenho tal coisa aqui. Isso vai vir para você de uma forma ou de outra, tá? Porque o governo vai botar dinheiro e vai prejudicar o câmbio, a inflação, e você vai pagar de uma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente, tá? Aliás, foi isso que nos trouxe até aqui. Para concluir o vídeo, né? Não sei se falta mais alguma coisa, depois você me fala aí nos comentários para eu até responder. Por que as companhias chegaram nessa situação tão complicada? De novo, é um negócio de gerenciar uma companhia aérea, é um negócio difícil, muito difícil, de margens muito baixas, tá? Por mais que a gente fale assim, as passagens estão tudo caras, não sei o quê, mas é um negócio de margens baixas. As receitas dessas companhias são majoritariamente em reais, né? Elas vendem para os brasileiros e os custos em quê? Em dólar. Querosene de aviação, que é o combustível utilizado, é um dos principais custos, representa mais da metade do custo de uma companhia aérea. E o dólar está subindo. Questão aí também do petróleo, né, com esses conflitos geopolíticos aí a nível mundial. Tudo isso corrobora para que a situação financeira, né, das companhias seja muito complicada. Ainda mais no Brasil, né, que é um manicômio tributário, um ambiente muito difícil de fazer negócio, muito regulado demais, e aí é complicado. Então, por conta disso, né, e muitos fatores aí, diria até mais que políticos do que econômicos, tá? Mais políticos que econômicos, porque tem coisas certas a você fazer a nível de economia, a nível de ortodoxia na economia, que o governo não faz, tá? E é só... Ah, Norton, mas você está defendendo... Não estou atacando, defendendo ninguém, estou só falando o que está acontecendo. Só você olhar aí o nível do dólar, o nível do endividamento, da inflação, dos preços, né? A inflação, dizem até que a inflação oficial que é liberada é uma coisa, mas se você for do mercado é outra. Então, assim, todo esse contexto complica muito para as companhias aéreas e deixaram essa situação, e aí a saída acaba sendo aí a própria fusão. Foi um vídeo sem roteiro, falando aqui, claro, eu tinha já separado algumas coisas que eu tinha escrito aqui, né, de algumas notícias que eu tinha separado para fazer para você, mas me fala aí o que você achou, coloca aqui nos comentários, tamo junto e me fala aí sobre o que você quer que eu fale na próxima vez. Grande abraço.